Olá, alunos, tudo bem? Espero que sim, já estamos quase acabando. Vamos hoje iniciar a penúltima unidade da apostila 4, a de número 15, que inclusive vai ser conteúdo da avaliação 3 que já está marcada. Então, fiquem atentos às explicações desses slides, façam os exercícios propostos nos cronogramas e, principalmente, façam a correção desses exercícios, porque eles servirão para consulta na hora de fazer a avaliação. Tudo bem? Então, vamos lá. Colégio Ari Quintela, sexto ano, professora Maria de Fátima, unidade temática 15, a crise do sistema feudal. Renascimento urbano. Nos entrepostos das rotas comerciais ao redor das feiras surgiram e se desenvolveram os burgos, muitos deles dando origem a importantes cidades no período da Baixa Idade Média. Essas cidades, no entanto, cresciam sem planejamento. As construções eram feitas à medida que se tornavam necessárias, de maneira que as edificações ficavam bastante amontoadas em ruas estreitas e mal ventiladas. Como havia naquela época pouca preocupação com a higiene e com as questões sanitárias, já no século XIV as cidades apresentavam sérios problemas de saúde pública. Vejam que isso é um problema muito antigo, né? Século XIV, o período da grande crise. A partir do século XI, o aperfeiçoamento das técnicas agrícolas gerou uma produção significativa de alimentos. O clima favorável, extremamente quente entre os anos 1000 e 1200, e a ausência de epidemias fizeram com que a população medieval aumentasse de modo considerável. Clima bom, muitos alimentos, né? A população conseguia se manter saudável e crescia a cada dia. As taxas de mortalidade diminuíram e a expectativa de vida das pessoas cresceu do século X até por volta do século XIV. A população europeia duplicou, chegando a 80 milhões de habitantes. Após o aumento populacional gerado pela maior produtividade, a Europa viveu um período relativamente longo de fome. Após, vieram também as epidemias e a violência dominou a chamada crise do século XIV. A fome. Apesar da expansão das terras produtivas, do uso do arado e da rotação de culturas, a produção agrícola da sociedade feudal não conseguiu acompanhar as necessidades alimentares de uma população crescente. Nós vimos que, como cresceu muito, o que era produzido não dava para alimentar todo mundo. Os camponeses produziam para o seu consumo e dos feudos, mas também para os moradores das cidades, se dedicavam ao comércio e ao artesanato e necessitavam dos produtos agrícolas para a sua alimentação. Então, era muita gente para abastecer. No início da Idade Média, nós vimos que os camponeses produziam para o autossustento. Depois, eles começaram a produzir também para vender nas feiras, o que diminuiu, então, a quantidade de alimento do autossustento do feudo. A partir de 1250, registrou-se uma mudança climática importante que trouxe consequências desastrosas para a sociedade medieval do Ocidente, entre elas uma sucessão de más colheitas, resultante de verões excessivamente frios e chuvosos. Os cereais não amadureceram, faltou o sal usado para conservar a carne, pois as salinas estavam encharcadas. Essas condições estabeleceram uma fome generalizada. Então, veja bem, se o sal era a forma de conservar a carne, porque não existia geladeira, e choveu muito, os mares ficaram, muito encharcados e não havia produção do sal, isso para guardar a carne. Fora outros alimentos que também, com o frio, não foram em frente na plantação. E isso gerou, então, a falta do alimento, fome na população. A fome e as doenças graves seguiram depois de 1317. Reduziram as pessoas a comerem cães, gatos, folhas de raízes e, em alguns lugares, o canibalismo, um ser humano comendo o outro. À medida que o povo foi levado a atitudes desesperadas,
para obter comida, houve uma onda de crimes. Esse é um texto de Geoffrey Richard, que é Sexo devido à Danação. Está num livro publicado no Rio de Janeiro por Jorge Zahar. Estima-se que de 10 a 25% da população europeia morreu no início do século XIV, e os que sobreviveram estavam com a saúde debilitada, estavam fracos, né? Detalhe de um manuscrito francês do século XIV, mostrando camponeses, homens e mulheres em fúria, com espadas, paus, enxadas em torno de um barril. A violência foi uma das consequências da grande fome. Então, quando aparece um barril, algo está ali dentro, as pessoas começaram a até se agredir, como nós vemos na imagem, para adquirir aquele alimento que estaria no barril. Essa imagem é de Girard Rousseauin, Camponeses em Luta, e está na Biblioteca Nacional da França, em Paris. A peste. Por volta da metade do século XIV, a situação de crise iniciada pela falta de alimentos pioraram ainda mais. Depois da fome, a peste come. Esse foi o ditado que se popularizou naquele período em diversas regiões da Europa. As doenças mais acometidas dos moradores dos burgos eram tuberculose e a lepra, a hanseníase. A peste negra tornou-se uma epidemia que atingiu inúmeras pessoas na Europa entre os anos de 1347 e 1351. Outros episódios periódicos da doença ocorreram em 100 anos posteriores, mais tarde, Nessa sociedade, os membros da igreja eram os principais detentores do saber. Nós falamos sempre que, na Idade Média, a Igreja Católica Apostólica Romana é que comanda toda a cultura dessa época. E como a ciência ainda não tinha conhecimento sobre vírus e bactérias, as explicações para a ocorrência das doenças eram, em geral, relacionadas à vontade divina. Era como a Igreja fazia com que as pessoas aceitassem a doença. A peste negra se originou no Oriente e chegou à Europa provavelmente pela rota da seda, pelos comerciantes que traziam a seda do Oriente para o Ocidente, consequentemente na Europa. A peste era vista como uma decisão divina. Então, na imagem, Jesus Cristo envia as flechas que atingem as pessoas, como se, Deus que estivesse enviando esse castigo para as pessoas. Era a ideia que a igreja fazia com que as pessoas acreditassem e aceitassem a doença. Essa imagem que nós vemos aí, mas está Cristo jogando flechas. Uma pintura em madeira, está no Museu Nacional de Hannover. Expansão da peste. De acordo com o mapa e com seus estudos, temos as questões as perguntas sempre que surge a respeito da peste negra, que se apresentava de duas maneiras. A primeira era a bubônica, que foi assim chamada por causa de bubões, grandes feridas negras em virtude da coagulação do sangue, que se manifestavam principalmente nas axilas, debaixo do braço, e na virilha, na dobra da perna. Essas manifestações da doença era transmitida pela picada da pulga do rato contaminado e demorava até 3 semanas para causar a morte da pessoa infectada. Agora, a segunda forma, a segunda chamada peste negra, peste bubônica, era transmitida de indivíduo para indivíduo. Era a peste pneumônica, ligada à pneumonia. A pneumônica era mais cruel do que a bubônica, e assim que contraída matava suas vítimas em 2 ou 3 dias com um intenso sofrimento.